Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, mais uma edição do nosso programa Conectado ao vivo aqui pela multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, no rádio, na TV e também pela internet. Obrigado pela sua audiência, você que está ao vivo com a gente nas terças e quartas-feiras, entre 2h30 e 3 da tarde. E você que está acompanhando as nossas reprises sábado e domingo, meio-dia. Nosso programa que tem o patrocínio do Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, valorizando os direitos dos comerciários desde 1936, e também a Bálsamo Alimentos de Dumont para todo mundo, produtos maravilhosos, exportando para mais de 80 países em todo o planeta Terra. Nosso programa de hoje vai falar sobre um assunto importante, hein? É o título do nosso programa de hoje: perda auditiva e seus impactos na aposentadoria. Eu estou recebendo aqui duas queridas, uma é fonoaudióloga, que é a Viviane Okada. Seja bem-vinda, prazer em te receber. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigado. E também a advogada Marcela Simão, que vai participar com a gente também. Obrigado pela presença, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta tarde para falar de um tema tão relevante e muitas vezes pouco debatido. Começar contigo, Viviane, que é, né, a fonoaudióloga que cuida, né, exatamente dos aparelhos, para a gente passar para outra parte que é importante e interessante também da nossa entrevista. Existem muitos casos de perda auditiva hoje que você acompanha. Eu não vou nem dizer Brasil, eu não sei o que você pode dizer para a gente, mas existe muito caso, porque às vezes eu estava dizendo lá fora que o meu fone, por exemplo, quando uso, né, aqui no caso não estou usando, mas quando uso meu fone fica em excesso, né, fica muito alto. É perigoso isso? Sim, é perigoso e existem muitos casos. É muito comum as pessoas acharem que a perda auditiva está associada à idade, mas não. A perda auditiva pode ocorrer em qualquer fase da vida, e o uso prolongado de fones de ouvido, que é uma tendência aí principalmente entre os adolescentes, né, é algo que pode prejudicar muito a audição, sim. Obrigado pelos adolescentes. No caso eu como radialista, né? Mas me chamou de adolescente, já me senti privilegiado. Doutora, agora, com a senhora, doutora Marcela, existe alguma modalidade específica de aposentadoria, né? No caso, para quem sofre com a perda auditiva, né? Quem já está num processo e tem que estar num processo adiantado da perda, é isso, Viviane? Na verdade, é importante que seja feito o diagnóstico com o otorrinolaringologista, né? Ele vai solicitar a audiometria e, frente ao diagnóstico, é onde pode buscar por algum benefício, né? E qual é a modalidade específica para quem perde? Quem perde a audição tem direito à aposentadoria direto? Sim, existe uma modalidade específica para aposentadoria da pessoa com deficiência. E aqui, falando, né, do deficiente auditivo. Ela é uma aposentadoria diferente das demais, porque há uma antecipação, ou no tempo, ou na idade. Então, o homem, que normalmente aposenta por idade aos 65 anos... na aposentadoria da pessoa com deficiência, aposenta aos 60. A mulher que aposenta aos 62, nesta modalidade, aposenta aos 55, ou seja, tem uma antecipação de 7 anos, o que é bem interessante. E também, na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo é menor. Aí depende do grau de deficiência, que pode ser leve, moderado ou grave. Tá, então a mulher, no caso, aposentando com 55 anos, ela tem 7 anos a menos. Isso. Ao invés de aposentar aos 62, aposenta com 55 anos de idade. Tá. Sim, seria 62 o normal. Exato. Ela aposenta com 55. Portanto, é importante você que está acompanhando o nosso programa aí prestar atenção nisso, né? Se tem algum problema, primeiro diagnosticar, né, Viviane? Exato. Primeiro diagnóstico. Sim. Depois a questão da aposentadoria com a doutora Marcela. Então as mulheres que aposentariam com 62, estou colando aqui, por conta da perda de audição, 55. Os homens que aposentariam com 65 tem 5 anos a menos. Aposentam com 60. Agora, na aposentadoria por tempo de contribuição, como eu disse, depende da classificação do grau de deficiência. Então, a mulher pode aposentar com 20,
24 ou 28 anos de tempo de contribuição, sendo que na outra modalidade, sem ser com deficiência, seria 30. E o homem seria 25, 28 e 30, 24, desculpa, 28 e 33, ao invés de 35 anos. Entendi. Ô, Viviane, mas para isso tem que haver uma prova, como eu disse, né? Como é que a pessoa, a pessoa desconfia, né? Sim. Existe essa possibilidade, né? A pessoa Existe. começa a sentir que o volume da televisão, o volume do rádio ou o volume do fone está começando a aumentar. Acho que eu tenho problemas sérios, né, de perda auditiva. Mas como é que é? A pessoa começa com ela mesma, a própria pessoa? Ou não ouvindo as pessoas em volta? Como é que é? Sim, os primeiros sinais da perda auditiva, né? Geralmente quem percebe é a família, as pessoas que convivem. Porque a pessoa começa a pedir muita repetição, começa a confundir palavras ditas, principalmente 60, 70, que até pelo contexto da conversa é muito parecido. Então, esses são os primeiros sinais. A televisão fica mais alta, né? Então, frente a esses sinais, já é interessante buscar um profissional, um otorrino, para fazer a avaliação. Otorrino é o caminho. Otorrinolaringologista é o primeiro profissional a ser procurado. No teu caso, você é fonoaudióloga. Eu sou a fonoaudióloga. Tá. Eu sou de um centro, né, da CADO, que cuida de toda a parte... Eu sou, depois que é feito o diagnóstico, que é escolhida a conduta, né, frente à perda auditiva, que pode ser cirúrgica, medicamentosa, ou o uso dos aparelhos auditivos. Então, aí eu entro quando é direcionado pro aparelho auditivo. E aí o caminho é procurar um especialista, não tem outro jeito, né? Exato. Porque a recuperação... O aparelho auditivo, ele vai trazer de volta... só com o aparelho? Se for uma perda auditiva irreversível, aí é só com o aparelho Existe auditivo. cirurgia para... Se for uma infecção que acontece com muita frequência, alguns casos são cirúrgicos e medicamentosos, né? Tá. Então, para aparelho auditivo é só o que realmente... Você já viu não casos tem. de cirurgia? Sim, muitos casos. Muitos casos. É que esses não chegam até mim. Né? Tá. Os que chegam no centro auditivo são os irreversíveis. Quantos anos você tem já de profissão? Desculpa te perguntar. 22 anos de então, centro auditivo já. Só de centro auditivo. Então deve ter visto muita coisa mesmo, né? Sim. Doutora Marcela, eu vou fazer um ping-pong aqui, porque ambos os assuntos interessam, mas cada um respondendo o seu, né? Além da pessoa aposentar mais cedo, tem alguma outra vantagem a pessoa, né, que está recebendo ou tendo o direito da aposentadoria por conta da deficiência auditiva? Sim, ela é uma aposentadoria mais vantajosa em termos financeiros, porque o valor da aposentadoria é mais alto, tendo em vista que com a reforma da Previdência, que aconteceu em 13 de novembro de 2019, não houve alteração na forma de cálculo. Além disso, não incide o fator previdenciário, que é um dos redutores das aposentadorias. Então, gera sempre um valor mais significativo de renda mensal inicial. No caso, a gente falou aqui, ela é uma pessoa com deficiência, ela tem Isso. deficiência auditiva. Ela tem que ser diagnosticada com 100% de perda auditiva? Não, veja bem, como a lei define, eu vou explicar um pouquinho como a lei define o deficiente auditivo. É um impedimento de longo prazo da audição bilateral total ou parcial, ou unilateral total, que seja capaz de impedir que a pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que é muito importante, César, deste conceito, é que se for unilateral, ela pode ser parcial ou total. Unilateral significa um lado. Se for Isso. Se for de um lado, se só. for ou se for de outro. bilateral, Bilateral, os dois. ela pode ser total ou parcial. Então, dos dois ouvidos, pode ter uma perda tanto total quanto parcial. O que Agora, significa se for parcial, só de um, Viviane? No caso, Então, parcial, o que é? A porcentagem, assim? É uma perda. A perda auditiva ela pode ser leve, moderada, severa e profunda. Não é Então, porcentagem. Então, é leve, moderada, severa... e profunda. Não dá para falar em porcentagem, porque às vezes você tem uma dificuldade maior em sons agudos, mas ouve bem sons graves. Então, é difícil chegar numa porcentagem, né? Então, a classificação é essa: leve, moderada, severa e profunda. E o interessante é que, independente do grau da perda auditiva, a pessoa vai ter um benefício. Não é isso? Sim, na verdade... independente do grau, ela Sim, tem um benefício. Quando a perda auditiva é nas duas orelhas,
independente. É mas isso, tem né? que estar dentro daquele enquadramento dos 41 decibéis. Ah, verdade. Aferido por um audiograma, por uma Verdade. audiometria. Então, O máximo é 41 decibéis? É calculado uma média, Ah. né, entre algumas frequências e tem que dar esses 41 dBs, né, de média, para ter direito ao benefício. 41 ou mais. 41 ou mais, isso. A gente fala dBs, né, Tiago? A doutora adotou o nosso linguajar aqui, porque a gente não fala decibéis, a gente fala Sim. alguns dBs, né? Que é o que a gente não fala, no caso nosso aqui, do som, né? Sim. Mas a senhora estava falando com relação também aliás, eu ia lhe perguntar com relação à perícia. É importante passar pela fonoaudióloga primeiro, né, o especialista, para poder apresentar e aí sim dar a entrada na papelada da aposentadoria. É Sim. isso? É interessante que a pessoa tenha já laudos médicos atualizados, a audiometria, que vai constar exatamente a perda que ela tem. E no INSS ela vai passar por uma perícia médica que vai verificar essa condição física, né? E ela passa também, a pessoa passa por uma perícia biopsicossocial. Essa perícia ela é feita com uma assistente social que vai verificar o quanto essa deficiência impacta não só no trabalho, mas na vida dela, no cotidiano dela, no dia a dia. Então também é feita essa análise. Existem profissões que não atrapalham? Existem profissões que atrapalham menos e profissões que atrapalham mais. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha numa ópera, se a pessoa é cantora, ou se Não a tem como, né? Tem que se ouvir, né? Tem que ter o retorno, né? Aí Mínimo, né? a classificação vai ser diferente de uma pessoa que trabalha só no escritório e não necessita tanto da audição. No meu caso aqui, eu estaria aposentado. Não é? Fica o convite. Não que eu Uma queira. avaliação. Uma consultoria. Eu acho que eu passei, eu já fiz uma avaliação Não, com a uma Viviane. consultoria com a... Ah, sim, não, mas eu não quero aposentar Não, agora. vamos Aliás, fazer eu o lhe seu quero aqui no programa, planejamento doutora. Já previdenciário. fica o convite para a senhora ficar aqui com a gente no programa e participar com a gente. Ô Viviane, como é que é feita a escolha, né, do aparelho? Porque hoje existem aparelhos sofisticadíssimos, né? Exato. Tecnologia avançadíssima. Exato. Nós temos nós temos um amigo em comum aqui da TV que tem um bem pequenininho, mas é muito pequenininho, né? Não é não, Tiago? Você sabe de quem eu tô falando. Ele é deste tamanhozinho, é um transmissorzinho de nada. Sim. Existem muitos tipos, né? Como é que é feita a escolha? Eu posso escolher? Não, na verdade, a escolha, ela não é feita aleatoriamente. A gente orienta sempre a fazer um teste. Então, a pessoa vai para casa com o aparelho, fica uma semana. Esse teste não é para saber se funciona ou não funciona. Porque sempre que tem a perda auditiva, o aparelho vai ajudar. Esse teste é para que a gente conheça o ritmo de vida da pessoa. E com isso a gente consiga escolher a melhor tecnologia. Por quê? Alguém que fica em casa no silêncio, ela não precisa de tanto recurso como quem vai para um shopping, um restaurante, que tem uma vida mais ativa. Então é esse estilo de vida que vai interferir na escolha. Por que você citou no shopping? Porque tem muito barulho, muito ruído, é isso? Muito... E aí pode dar interferência... É um ambiente diferente do que a conversa no silêncio, É. né? Então o aparelho tem que funcionar de uma forma completamente diferente. Direcionamento de microfone, redutor de ruído, ênfase de fala. Então, são vários algoritmos juntos para essa situação. Então, o que define a escolha da tecnologia é isso, é o ritmo de vida de cada um. E por isso que é importante fazer esse teste antes de adquirir o aparelho. É caro um aparelho? É Porque é caro. importante, né, a gente falar disso, porque de repente tem muita gente assistindo a gente que precisa... Ou mais que precisa, né? Sim. É necessário usar para poder ter uma vida ativa. E tem que ter uma vida ativa, né? Tem, Porque ele devolve essa qualidade, né? Essa sociabilidade. É né? caro, são caros esses na verdade, aparelhinhos? assim, o cara é bem relativo, mas existe uma linha de crédito do Banco do Brasil que parcela em até 60 meses. Então, pagando aí parcelas de 150, 200 reais por mês, já é possível colocar o aparelho auditivo por meio dessa linha de crédito. A Caixa Econômica também, é possível usar recurso do FGTS. Então, assim, tem muitas possibilidades. Acho que o primeiro passo é buscar um centro auditivo para ver onde se enquadra. São coisas importantes, né? Porque recupera a autoestima, né? O que não pode é não ir atrás. A pessoa né? conversar, a pessoa ouvir bem, né? A pessoa se Exato. comunicar, eu acho importante. A pessoa que fala muito alto,
E às vezes eu me pego falando alto. Eu falo baixo aqui, tento me controlar, tá? Mas às vezes eu me pego, como tem uma voz grave, eu acabo falando muito alto. A pessoa que tem a voz alta, ela se comunica. Pergunta minha essa, hein? Veio por WhatsApp aqui de mim para mim mesmo. A pessoa que fala muito alto, ela tá começando a perder a audição, porque às vezes a gente não se escuta. Não necessariamente. Eu gostaria de ter um retorno aqui. Para mim, eu tenho um retorno que é do fone aqui, né? Mas eu gostaria de ter um retorno aqui. Às vezes a gente expõe um pouco mais a voz para poder se ouvir. Sim. Tô perdendo a audição nesse caso? Não necessariamente. Às vezes é um hábito da pessoa, mas é mais frequente, sim, porque fica muito mais difícil controlar a própria voz. Mas nós já fizemos sua audiometria, estava boa, né? Acho que a gente pode repetir. Acho que a gente tem que repetir, porque eu já não lembro mais. Sim, já faz tempo. Vamos importante repetir. A pessoa fazer... Um acompanhamento, uma vez por ano. Uma vez por ano? Uma vez por ano. É interessante. Quando tem essa queixa, né? Quando tem um histórico familiar. Ok. Né? Esse histórico familiar é muito importante. A genética é muito forte. Então, se tem na família, vale a pena já ir acompanhando. Né? Doutora Marcela, a gente estava falando sobre aposentadoria, né? A pessoa aposentou e não pode mais praticar aquela profissão. Ou pode? Pode. Essa pergunta ela pode voltar a trabalhar? Pode. Quer dizer, ela tem vida ativa normal. Normal. Por quê? Vida ativa auditiva. Normal? Sim, porque as pessoas confundem, excelente essa pergunta, as pessoas confundem a aposentadoria da pessoa com deficiência com a aposentadoria por invalidez, que atualmente é conhecida como incapacidade permanente. Na aposentadoria por invalidez, o que é analisado é a incapacidade da pessoa, que não permite que ela continue no mercado de trabalho. Já na aposentadoria da pessoa com deficiência, o que é analisado é a deficiência, a barreira que ela tem para dentro daquele ambiente. Então, ela pode continuar plenamente ativa dentro do seu trabalho, no próprio trabalho que ela exerce. Não precisa de ter nenhum afastamento. Deixa eu só para entender. Ela é considerada uma pessoa com deficiência, só que ela não é inválida. Não. É isso? De forma... Exatamente. Ela Tanto não que ela é incapaz de exercer o trabalho dela, desde que tenha o aparelho. Sim. E aí por isso que nós trouxemos as duas aqui, para a gente falar sobre isso justamente. Quer dizer que não é incapaz, não é inválido, desde que ou faça cirurgia, enfim, eu desconheço como é que faz essa cirurgia, mas que tenha um aparelho que possa voltar a ouvir normalmente, é isso? Sim, na verdade, a deficiência ela é uma barreira que impede que a pessoa trabalhe em condições de igualdade com uma pessoa que não possui deficiência. Ela não é uma incapacidade. Incapacidade é aquilo que não te permite continuar trabalhando. A deficiência, você pode continuar trabalhando. E, lógico, o aparelho ele vai te trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição dentro do seu ambiente laboral. Mas, independente do uso ou não, ela vai poder continuar trabalhando. Já reclamaram para você, Viviane, com relação à queixa do aparelho incomodar? O aparelho incomoda? Isso é um mito que tem, né? De que o aparelho incomoda. Eu considero um mito, porque desde que ele esteja bem regulado, bem adaptado, ele não incomoda. Então, nesse teste que eu falei, esse conforto auditivo já tem que ser percebido. Tanto o conforto físico da presença do aparelho, quanto auditivo. No teste, ele já vai saber que não incomoda, desde que esteja bem regulado. Como disse, né? Tem de todos os tamanhos também, né? Sim, tem de todos os tamanhos. E o mesmo aparelho, César, a gente pode deixar ele super confortável, como pode deixar impossível de usar. Depende como a fono vai regular esse aparelho, entendeu? Então, se ele fica... desculpa, ele fica internamente, ele vai... Depende do modelo, que a gente Eu não sei como é que chama isso daqui. Você falou de... Meato acústico. Hã? Meato acústico externo. Entendeu, Thiago? É esse nome aí. Meato acústico externo. Isso. Mas ele fica lá dentro. Esse é um dos modelos e é o que menos se utiliza. O que a gente mas não mais vai trabalha, dentro do ouvido? O que a gente mais trabalha é o aparelho que fica externo. E dentro só vai o receptor. Você não trouxe nenhum, né? A gente devia ter trazido um modelo na próxima. Na próxima eu quero ver na minha mão aqui. Dentro fica o receptor, que é o alto-falante. Tá, mas ele fica do lado de fora. E uma pecinha vai dentro. E uma pecinha vai dentro aqui. Tem algum que não tenha o receptor a parte externa? A parte externa que vai Tem algum? Tem o que fica só dentro do conduto. Né? Mas esses são os pontos eletrônicos, né? É muito parecido com ponto. Eu usei por muitos anos ponto eletrônico e sim.
simples, tranquilo para mim. Super É confortável, porque é pequenininho, anatômico. ia lá dentro, não Isso. aparecia. Tem uns que são grandes, tem fio, né? Eu vejo alguns apresentadores aí na televisão que passa fio ali pelas costas e tal. Mas já não se usa mais. Usa ainda esse Não, tipo de... acredito que não. Hoje acho que não. Eu vejo alguns apresentadores aí, enfim. Doutora Marcela, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Qual a recomendação? Para quem já passou pelo especialista, tem mesmo essa deficiência, né? Vai precisar passar por um processo de análise, até porque ele é moldado conforme cada um, não é isso, Viviane? Depende do modelo. A maioria que a gente comercializa não precisa de moldagem, de pré-moldagem. Você Não. está dando boas notícias É aqui. adaptação instantânea. E hoje os aparelhos auditivos funcionam como fone de ouvido. Olha como Então eles tá já a são, tecnologia. é um modelo só, ou ele precisa ser Isso. moldado conforme o meu ouvido, a minha Não, orelha, não sei. tem vários tamanhos de oliva, que é a parte que fica dentro, então não precisa de uma pré-moldagem. Na maioria dos casos não precisa. Você chega no centro auditivo já sai usando o aparelho. Agora, doutora, então como é que é essa coisa? Passou pelo especialista, Sim. fez o molde ou não, adquiriu um aparelho, que é importante, né? Como é que a pessoa dá entrada na aposentadoria? Tá pensando em se aposentar, diagnosticou, pimba, caiu na sua mesa. Na verdade, a minha orientação é: busque fazer um planejamento previdenciário. Qual a orientação de um advogado e especialista? A pessoa vai ter condições de visualizar ali a melhor estratégia de acordo com o seu tempo de contribuição, seu grau de deficiência, para entender em qual modalidade de aposentadoria vai ser a mais vantajosa e quando ela vai alcançar o direito a esse benefício. Então, mantenham também sempre os documentos médicos atualizados, igual a Viviane falou, faça a cada 1 ano a audiometria, passe no otorrino. E não desanimem no primeiro não, porque muitas vezes esse benefício vai ser indeferido na via administrativa. Mas com um bom advogado, isso pode ser revertido na via judicial. O INSS geralmente tem um peso sobre isso? Pega pesado com relação a isso? Que é o laudo, que é importante, né? Aliás, tem que ter o laudo e também a audiometria, não é isso? Isso. O laudo e a audiometria fornecido pelo especialista. Isso, o laudo é pelo médico otorrino. Pelo otorrino. Laringologista. Tá. Isso. E a audiometria? A audiometria, sim. Pela fono. Contigo, com a fono. Isso. Tá. E ainda assim, a pessoa vai ser submetida a 2 perícias no INSS, que é a perícia médica e a biopsicossocial. Existe um tempo dessa possibilidade? Da entrada, da documentação, da audiometria, do laudo? É de caso para caso? Não dá para precisar um tempo na via administrativa. Eu já vi benefícios serem concedidos em 2 meses e benefícios demorando aí muito mais do que isso. É uma aposentadoria um pouquinho mais demorada, por quê? Porque passa por 2 tipos de perícia. Então, tem a marcação da perícia, o resultado da perícia. Não é como uma aposentadoria por idade, que você só tem a análise ali da prova documental, né? Então, tem essa prova pericial. Mas, às vezes, o INSS, na via administrativa, enquadra como grau leve. Isso pode ser submetido ao crivo do judiciário e revertido para um grau moderado, por exemplo. Então, muitas pessoas acabam desanimando e deixando de requerer, ou muitas vezes não sabem nem que tem esse direito, tá? Porque às vezes a pessoa desenvolveu algum problema caracterizado como deficiência, né? No caso, aqui nós estamos conversando sobre a deficiência auditiva no próprio trabalho. A pessoa entrou sem nenhum tipo de perda auditiva e até em decorrência do próprio trabalho desenvolveu essa deficiência. Esse período que ela trabalhou também pode ser convertido em tempo comum para aumentar a aposentadoria. Então, existem várias estratégias aí que só um especialista para fazer essa análise. Vamos dar um exemplo. O INSS pode bloquear alguém que trabalha numa pedreira e não usa EPI, também eu forcei a barra, né? Trabalha numa pedreira e não usa EPI, que é importante, que acho que é fundamental hoje, né? Sim. Pode ter alguma complicação nesses casos, por exemplo? Sim, Porque pedreira tem que quebrar pedra, barulho excessivo e tal, e não usa EPI, que a pessoa tem que usar o foninho, tem que usar capacete, tem que usar óculos, ainda com a utilização, 80% dos meus clientes hoje são ferroviários, utilizavam EPI adequadamente durante um período e ainda assim tiveram
perda auditiva, em razão do barulho das locomotivas. Bom, nós fizemos o laudo e agora eu preciso passar o seu endereço. Qual que é a Cado fica aonde? Aqui em Ribeirão Preto? Você quer passar telefone, rede social? O que você recomenda para as pessoas procurarem? Sim. Quem se sentiu ou se sente prejudicado, né, da audição, procura a Viviane. Nosso Instagram é @cadoaparelhosauditivos. Cado com K. K-A-D-O. Isso. Cado Aparelhos Auditivos. O site é cado.com.br. E nós estamos aqui na João Godoy, 406. Temos unidades em São Joaquim da Barra, Batatais também. Muito bem. E aí saiu da especialista, foi para o seu escritório, que quer passar a rede social. Fica à vontade. Não sei se pode, mas fica à vontade. Então... Procura pelo seu nome mesmo, né? Advogada Marcela Simão. Advogada Marcela Simão. Muito obrigado pela vinda. Eu sei que é complicado, mas eu agradeço, né? E, de repente, as pessoas precisam, né? Então, isso daqui não é um comercial, tá, gente? É uma utilidade pública, é um serviço que a gente está fazendo. Deixa eu dar 2 recadinhos, final do programa aqui, eu preciso dar 2 recadinhos lá do Sindicato dos Comerciários. Qual que é a primeira aí, Thiago? É o almoço do Dia das Mães? É isso? Maio especial do Dia das Mães. Comemore o Dia das Mães com um almoço delicioso e especial. Vá para o Clube dos Comerciários no domingo, dia 11 de maio, a partir do meio-dia, e viva uma experiência inesquecível com a sua mamãe, com toda a família. As informações 3995-6868. Maio especial das Mães, 11 de maio, do meio-dia até as 3 horas da tarde, almoço imperdível. E o outro recadinho também, a pedido do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, é com relação ao Happy Hour do Pagode 90-20. Sextou com nostalgia e muito pagode, dia 25 de abril, às 8 da noite. O Pagode 90-20 vai trazer uma viagem pelos maiores sucessos do pagode e você não pode perder, é o grupo Dom de Sonhar. Um abraço aí a todos os amigos dos 5 Comerciários. Mais informações, 3995-6868. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que esses programas, nossos programas de terça e quarta, entre 2h30 e 3 da tarde, reprises no final de semana, sábado e domingo ao meio-dia. Um abraço aos amigos da Bálsamo Alimentos e também dos 5 Comerciários e nós voltamos no próximo Conectado. Até lá.